Era uma noite em que a mata parecia prender a respiração, como se estivesse ciente de algo se movendo sob os sons ordinários da natureza. Eu nunca tive medo da floresta. Crescendo e vagando entre essas árvores ancestrais, e mais tarde, servindo no exército, onde o selvagem era ao mesmo tempo campo de treinamento e refúgio, aprendi a distinguir cada farfalhar e cada sussurro. Contudo, naquela noite, enquanto o crepúsculo se fundia com a escuridão, algo no silêncio parecia em desacordo. O familiar coro de chilreios, farfalhos e chamados de animais era sobreposto por uma sutil nota dissonante, uma imitação da natureza que fazia cada nervo vibrar em alerta. Lembro-me de como a luz do sol poente lentamente se esvaía, substituída por uma escuridão profunda, pontuada apenas pelo brilho ocasional de faróis distantes. Meu melhor amigo e eu, ambos fuzileiros navais endurecidos pela experiência e forjados pelo convívio com o selvagem, havíamos saído em uma caçada de rotina aos coiotes que atormentavam os ranchos locais. Conhecíamos aquela mata intimamente. Cada trilha e cada chamado era tão familiar quanto a palma de nossas mãos. Mas naquela noite, quando os uivos lamentosos dos coiotes começaram a se transformar em uma imitação sinistra de algo completamente diferente, nossa confiança vacilou. Era como se o som não proviesse inteiramente da natureza, mas sim fosse um eco deliberado e inquietante dela. Rastejamos até uma clareira onde supostamente se encontrava uma toca de rotina, movendo-nos silenciosamente sobre o tapete terroso de agulhas de pinheiro caídas. A noite estava estranhamente imóvel, e então aconteceu, um ruído que não era nem animal nem humano. Inicialmente, era apenas um fraco murmúrio entre as árvores, mas logo se expandiu para algo que ressoou profundamente em nossos ossos. A voz do meu parceiro, carregada de incredulidade e cautela, quebrou aquele silêncio. "Algo não está certo aqui", murmurou, e eu não pude deixar de concordar. O que emergiu das sombras não foi a matilha de coiotes que esperávamos, mas sim uma criatura cuja silhueta desafiava toda a compreensão. Sob o fraco brilho de nossos holofotes, vi uma forma imponente que, embora aparentasse ser humana, estava distorcida por uma grotesca ampliação de suas proporções naturais. Ela se movia com um passo deliberado, quase hipnótico, como se estivesse ciente de cada movimento nosso. Naquele instante, todo o instinto e treinamento que recebi colidiu com um terror primordial. As feições da criatura permaneciam ocultas na sombra, mas eu podia jurar que havia uma inteligência em seus olhos, um foco predatório que desafiava qualquer noção do design natural. Os disparos se sucederam em rápida sucessão, mas a criatura não caiu. Cada tiro retumbava naquela clareira silenciosa como um desafio à sua própria existência. A noite mantinha sua postura, como se também observasse o encontro com uma fria indiferença. Cada batida do meu coração ecoava mais forte do que os estalos de nossas armas, e naquele espaço liminar entre caçador e caçado, senti o peso de séculos de lendas sussurradas e histórias de fantasmas quase esquecidas. Mesmo enquanto recuávamos, o encontro deixou uma marca indelével. De volta à base, entre xícaras de café amargo e conversas sussurradas durante longas noites, as histórias daquela noite transformaram-se rapidamente em mito, uma fusão das lembranças militares cruas com as tradições folclóricas de outrora. Diziam que a criatura podia imitar os sons dos animais com tanta perfeição que confundia até os rastreadores mais experientes. Um ser nascido, talvez, não só da carne, mas da própria essência do selvagem, alimentado há muito tempo por antigas lendas e por mitos meio esquecidos. Para aqueles de nós que antes encontravam consolo no ritmo constante da floresta, aquela noite despedaçou a ilusão de que a natureza era inteiramente benigna. Mais tarde, descobri que aquela mata possuía uma reputação muito além do que qualquer mapa ou relatório oficial pudesse revelar. Em recantos remotos dos Apalaches e em esconderijos de densas matas,
Abundavam histórias de pessoas que desapareciam e de marcos de trilhas que coincidiam de forma inquietante com vastas redes de cavernas. Tais coincidências não eram fruto apenas do azar. Para alguns, eram evidências de uma inteligência e de uma malícia que perseguiam as fronteiras entre o natural e o sobrenatural, muito antes dos olhos modernos começarem a questionar os mistérios da imitação animal. Passei inúmeras horas insones, vasculhando mapas antigos e ouvindo as histórias transmitidas por moradores locais que carregavam o peso daqueles encontros inexplicáveis. Um tema recorrente nessas narrativas sussurradas era a ideia de que a floresta era um domínio onde o familiar se tornava estrangeiro. O que começava como o suave canto de um Bob White ou o distante uivo de um coiote solitário, às vezes se transformava em algo quase humano, um som que ao mesmo tempo chamava e advertia, incitando-a a adentrar mais profundamente um reino invisível. Enquanto me sento aqui agora, relembrando aquelas primeiras horas aterrorizantes, ainda posso sentir o frio que aquela noite impôs em minha alma. A floresta, com toda a sua beleza e vida, havia revelado uma faceta mais sombria, um mundo onde cada som podia ser uma isca e cada imitação, uma armadilha armada por forças que se arrastavam além da nossa compreensão. Na interação entre sombra e luz, entre o suave sussurro do vento e a intrusão chocante de sons antinaturais, existia uma mensagem, um convite enigmático para testemunhar os mistérios ocultos sob a aparência da vida cotidiana. Falo não apenas como alguém que enfrentou aquela noite, mas como um relutante testemunho de um fenômeno que, desde então, passou a definir minha relação com o selvagem. E se os chamados que ouvimos não forem meros acasos da natureza, mas sinais deliberados, ecos de um passado primordial, em que o mundo não se dividia nas claras categorias de homem e besta, mas sim se misturava em uma tapeçaria fluida de lendas e realidades? Essa é uma questão que continua a me assombrar. Um fio entrelaçado em cada conto sussurrado na floresta e em cada lembrança daquele encontro fatídico. Portanto, à medida que a noite se aprofunda mais uma vez lá fora e os sons familiares do selvagem começam a se agitar, convido você a ouvir atentamente. Talvez naquele murmúrio das folhas, naquele chamado distante de um animal, ou em sua estranha imitação, você também consiga perceber que algo está errado. Pois, nestas matas, onde cada sombra esconde um segredo e cada eco pode ser um aviso, permanece uma verdade. Essas presenças emitem sons de animais que não são meras imitações, mas sim mensagens de um reino onde a natureza e o pesadelo se entrelaçam. A escuridão que se instalou sobre Walden Ridge parecia carregar segredos mais antigos que o próprio tempo. Naquela parte do Tennessee, onde vastas florestas se encontram com trilhas desgastadas pelo tempo e o passado se insinua em cada rajada de vento, lendas são contadas em tons sussurrados. Tenho 53 anos agora, mas a memória daquele primeiro encontro com algo além da explicação permanece tão vívida como se eu o tivesse visto apenas ontem. Há momentos em que revisito aqueles dias, quando a terra falava numa linguagem de sons, e esses sons, embora inicialmente inofensivos e familiares, logo revelavam uma verdade muito mais arrepiante. Eu cresci em uma pequena comunidade na extremidade sul de Walden Ridge, onde cada estrada secundária e cada trilha empoeirada guardava uma história. Quando criança, eu corria com minha mini-bike surrada por antigas trilhas de terra, trilhas que carregavam as marcas dos eixos de carroças e sussurravam segredos de viajantes há muito esquecidos. Certa tarde, depois de um passeio especialmente longo, que me levou mais fundo na selva do que de costume, apareci na periferia da cidade. Foi então que a ouvi pela primeira vez, uma voz suave e trêmula, chamando do alpendre de uma fazenda desgastada pelo tempo. Garoto, você nunca deve passar por aí, ela advertiu, num tom permeado por uma mistura de medo e resignação. Não pude deixar de diminuir a velocidade,
com as rodas da minha bike esmagando o cascalho enquanto eu me aproximava do alpendre. Seus olhos, brilhando com a intensidade de décadas vivendo entre essas colinas, sugeriam o terrível conhecimento que assombrava aquele lugar. Sobre um balanço de alpendre que rangia e xícaras de chá fraco que esfriavam, ela começou a contar uma história que me assombraria para sempre. Falou de longas e escuras noites em que as pessoas de sua comunidade se reuniam apertadas após encontros que se estendiam além da meia-noite. Numa dessas noites, enquanto as famílias locais deixavam de lado as preocupações cotidianas e se aventuravam no abraço fresco da montanha, uma série de acontecimentos estranhos se desenrolou. Os garotos de duas famílias vizinhas, que ela simplesmente chamava de Smiths e Browns, passaram a noite bebendo cerveja caseira e jogando cartas, sua energia juvenil ecoando em risos, até que a magia da montanha se deteriorou em uma noite de terror. Era pouco depois da 1 da manhã, quando os garotos Brown, montados em cavalos que os haviam servido fielmente por gerações, partiram rumo para casa. Eles atravessaram um riacho estreito, próximo a uma imensa pedra, acompanhados pelos suaves cantos dos pássaros locais. Mas então, do nada, a simples melodia de uma codorna Bob White foi distorcida de maneira desconcertantemente deliberada. O som, em vez de oferecer conforto, provocou nos cavalos um estremecimento súbito. Num piscar de olhos, os animais entraram em pânico, movendo-se como sombras assustadas, com os cascos batendo em uma cadência frenética nas margens do riacho. No caos que se seguiu, um dos irmãos mais novos foi violentamente arremessado da montaria, com sua lanterna rolando até o chão. Enquanto os garotos se apressavam para retomar o controle, um grito agudo, semelhante a um apito, ecoou do cume da pedra. Era um som que não pertencia a nenhuma ave ou animal que conhecessem. Parecia que o próprio ar havia sido tomado por uma intenção malévola. A voz da velha tremia ao relatar que os jovens, com os corações batendo de terror, se apressaram em armar suas armas. Um deles, em uma tentativa desesperada de romper o silêncio perturbador, disparou seu revólver em rajadas rápidas. O som dos tiros se misturou com o chamado sobrenatural da criatura, mas os disparos produziram pouco mais do que uma interrupção momentânea. O incidente deixou para trás um cenário repleto de detalhes inexplicáveis. Cascos parados em pleno galope, vestígios de sangue misturados às sombras e a ausência de pegadas onde deveriam haver rastros frenéticos na lama. Mesmo quando os garotos recuaram, a terra parecia engolir todo o sinal do terror daquela noite, deixando um vazio que soava tanto intencional quanto sombrio. Essa narrativa, conforme contada pela velha, não era isolada. Logo aprendi que muitas famílias locais carregavam histórias semelhantes, relatos sussurrados de algo que vagava pelas florestas de Walden Ridge, uma criatura que usava chamadas de animais familiares como artifício. Ao longo dos anos, encontrei essas histórias repetidamente. Falavam de um ser conhecido pelo inquietante apelido de Whistling Jack. Para alguns, era simplesmente um críptido nascido da superstição e da fértil imaginação dos moradores das montanhas. Para outros, era uma presença de inegável malevolência, uma força predatória que caçava aqueles que ousavam vaguear longe demais durante a noite. À medida que envelhecia, o fascínio por aqueles contos sombrios se revelou irresistível, apesar do medo que despertavam em mim. No início dos meus 20 anos, sobrecarregado pelo peso das perdas e pelas cicatrizes persistentes de dificuldades passadas, encontrei consolo na solidão da floresta. Numa noite úmida e iluminada pela lua, quando as próprias estrelas pareciam se esconder atrás de nuvens rodopiantes, decidi revisitar aquelas trilhas há muito abandonadas. Deixei para trás o conforto da civilização e dirigi fundo no abraço áspero de Walden Ridge, determinado a descobrir se as lendas não passavam de folclore ou algo mais palpável. Aventurei-me até um trecho de bosque de pinheiros antigos, situado no alto de um planalto,
onde as árvores se erguiam como sentinelas silenciosas, com seus espessos dosséis entrelaçando uma tapeçaria de sombras e luz. Ali, sob os pesados galhos e o macio tapete natural de agulhas de pinheiro, montei acampamento somente com a companhia dos meus pensamentos e de uma velha e confiável espingarda. A noite exalava uma quietude enganosa, quebrada apenas pelo distante murmúrio de um riacho e pelo farfalhar das folhas movidas por uma brisa suave. No entanto, sob essa calma, a floresta pulsava com uma energia que eu não conseguia exatamente identificar. Não demorou para que eu notasse uma perturbação na ordem natural, uma série de chamados que imitavam as suaves notas de uma codorna Bob White, mas carregavam uma ressonância demasiadamente deliberada, demasiadamente calculada. Os chamados surgiam em resposta, como se fosse uma conversa trocada através da tela escura da selva. Lembro-me de pausar meu ritmo, com o coração batendo forte no peito, ao perceber que aqueles não eram chamados de pássaros comuns. Os sons eram inquietantemente metódicos, quase como se alguém, ou algo, os utilizasse para orquestrar uma caçada. Após alguns momentos tensos, avistei um movimento na beira do bosque. Sombras se moviam onde a luz não ousava alcançar. E por um instante, senti como se estivesse sendo observado por um ponto de vista invisível. Apertei minha espingarda com mais firmeza, os olhos se esforçando contra a escuridão. Então, a acústica da floresta me traiu, um passo pesado e medido, ecoando com uma cadência de outro mundo. Era como se a criatura tivesse aprendido exatamente como espelhar os ritmos da natureza para mascarar sua aproximação. Movi-me com cautela, cada sentido aguçado num estado agudo de alerta. Minha mente voltou aos contos da velha, às histórias frenéticas de rapazes fugindo em terror e de cavalos se revezando em pânico. Cada farfalhar da vegetação rasteira, cada murmúrio vindo da escuridão, fazia meu pulso disparar enquanto eu avançava lentamente em direção à fonte do som. A noite parecia se estender, uma eternidade pontuada pela suave interação entre ruídos naturais e sobrenaturais se misturando no ar úmido. Então, eu o vi, uma forma escura movendo-se com uma furtividade quase imperceptível ao longo do perímetro do bosque. Por um momento, o tempo desacelerou, e me vi dividido entre a vontade de fugir e a compulsão de enfrentar o que poderia ser a personificação das lendas que persegui por tanto tempo. O contorno da criatura estava envolto pela escuridão, mas sua presença era inconfundível. Ela se movia com uma determinação silenciosa, os passos deliberados, como se já tivesse ensaiado esse encontro inúmeras vezes. Disparei um tiro de advertência para o ar, o estrondo cortando o silêncio. A criatura parou, e por um breve momento, nada aconteceu além do eco persistente do tiro e da suave, inquietante repetição daquele assobio sinistro. Naquele instante de horror suspenso, pude quase sentir a própria floresta prendendo o fôlego, observando a interação entre a determinação humana e forças que desafiavam a razão. Seja impulsionada pelo instinto ou por algo mais calculado, ela logo começou a circundar, com movimentos tão desconcertantes quanto deliberados. Mantive meu olhar fixo na sombra oscilante, cada passo medido e lento, como se a criatura ponderasse o seu próximo movimento. E então, sem aviso, ela disparou numa corrida, um galope pesado e irregular que espalhou folhas secas pela fria noite. O som de sua perseguição se misturou ao coro natural da selva, fundindo-se com os chamados de animais distantes, que agora pareciam uma paródia irônica de tudo o que era seguro. Por muito tempo, fiquei sentado naquele bosque de pinheiros, com a espingarda em prontidão defensiva e a mente repleta de pensamentos sobre todos aqueles que haviam encontrado Whistling Jack antes de mim. As lendas contavam de uma criatura que era tanto caçadora quanto guardiã dessas terras ancestrais, um eco de uma força primordial que existia muito antes da chegada da humanidade.
e quando o amanhecer aos poucos tingiu o horizonte com sua luz, percebi que a escuridão havia traçado sua própria conclusão, uma promessa silenciosa e tácita de que o que habita essas matas está ancorado num mundo para além do nosso entendimento cotidiano. Mesmo agora, anos depois, sinto-me marcado por aquela noite. O chamado da floresta, outrora uma canção de ninar reconfortante, agora serve como um lembrete da fronteira enigmática entre o conhecido e o desconhecido. A memória daqueles olhos vermelhos, que jamais piscavam, da imitação deliberada do coro da natureza e da inteligência calculada, quase humana, por trás de cada movimento, continua a me assombrar. Na interação entre sons naturais e imitações perturbadoras, percebo uma mensagem que transcende uma simples explicação, um chamado para lembrar que, nestes lugares antigos e silenciosos, as lendas não são apenas contadas, elas são vividas. E assim, quando o vento farfala entre os pinheiros e um chamado de pássaro aparentemente inocente ecoa no crepúsculo, não posso deixar de ouvir com mais atenção, pois naquela sutil mistura de familiaridade e distorção reside a essência de Walden Ridge, um reino onde natureza e pesadelo se entrelaçam, e onde cada som pode conter a chave para um mistério que se recusa a ser solucionado. A noite havia se tornado ainda mais fria, como se a própria escuridão tivesse assumido um propósito gelado. Eu não era mais o jovem que, outrora, vagava por estas matas com uma curiosidade destemida. Aqueles encontros anteriores deixaram marcas de maneiras que mal conseguia articular. Agora, sob um céu sem estrelas que se fechava por todos os lados, encontrava-me atraído para a periferia de uma clareira há muito esquecida. Aquele lugar onde o coro natural da floresta fora substituído por algo deliberadamente arquitetado, uma sinfonia orquestrada de imitação que me gelava até os ossos. Sai do refúgio sombrio da minha cabana, cada passo abafado por um manto de agulhas de pinheiro recém-caídas e geada. O vento sussurrava segredos através dos galhos esqueléticos acima de mim, e a cada rajada surgia um som. A princípio, um chamado hesitante, depois um segundo, e finalmente, uma cascata de notas sobrepostas, que imitavam o timbre familiar de um pássaro bob white. Mas esses chamados possuíam uma precisão quase sobrenatural, como se tivessem sido ensaiados em vez de nascidos do instinto. Eles vinham e iam, entrelaçando-se com o suave suspiro da mata, até parecerem formar uma linguagem própria. Lembro-me de ter parado na beira daquela clareira, com o coração batendo em uníssono, com o misterioso ritmo que me instigava a prosseguir. Naquele momento suspenso, a floresta pareceu prender a respiração, e até o vento parou em antecipação. Forcei meus olhos na escuridão opressora, procurando um sinal, um farfalhar que anunciara a presença de algo por trás daqueles sons. Não houve resposta imediata, apenas a sensação penetrante e, ao mesmo tempo, evasiva de estar sendo observado por algo antigo e inescrutável. Meu pulso martelava em meus ouvidos enquanto eu avançava por um caminho estreito e sinuoso. Cada detalhe da noite se agudizava. O estalo nítido da vegetação congelada sob minhas botas, o farfalhar isolado das folhas perturbadas por uma passagem invisível, e aquela imitação arrepiante que ecoava constantemente ao longe. Era como se a própria floresta tivesse ganhado consciência, suas camadas de som organizadas em um motivo deliberado de temor e encantamento. O tênue contorno de um chamado de servo, distorcido e alongado em algo quase humano, enviava arrepios pelas veias e despertava em mim instintos adormecidos de cautela e alerta. Encontrei-me num entrecruzamento onde o caminho desaparecia em meio a um aglomerado de árvores retorcidas, cujas formas contorcidas formavam um arco natural que convidava, ainda que advertisse, o viajante a prosseguir. Foi ali que a imitação se intensificou, os chamados crescendo até um crescendo dissonante, para depois se transformarem num sussurro perturbador. Poderia jurar que, entre os sons sobrepostos,
Havia uma cadência sutil que imitava o ritmo do meu próprio coração, como se a floresta ecoasse os tremores internos do meu terror. Nesse instante, recordei as histórias fragmentadas contadas por veteranos e antigos moradores, aquelas lendas de uma presença que rondava os limites entre o tangível e o espectral, de uma criatura conhecida por nomes variados a cada relato, mas que sempre carregava o peso de um medo ancestral. Alguns diziam ser uma força metamórfica que assumia o disfarce dos sons da própria natureza para atrair os incautos. Outros lembravam encontros com seres cujos olhos brilhavam com uma inteligência de outro mundo. Entretanto, nenhuma dessas narrativas me preparara para a experiência imediata e visceral daquele fenômeno inexplicável. Avançando, enveredei pelo emaranhado da vegetação, cada passo um ato calculado de desafio contra o ímpeto do medo primordial. A imitação parecia evoluir conforme eu progredia, com suas notas mudando sutilmente, como se acompanhassem meus movimentos. Por vezes, os chamados lembravam o grasnar áspero e quase acusatório de um corvo. Noutras, transformavam-se em algo semelhante a uma lamentação, um lamento fúnebre que subia e descia com o balanço do vento. Essa fusão perfeita entre o instinto animal e uma estranha inflexão humana me deixava incerto se teria diante de uma única entidade ou de diversas presenças interligadas, cada uma competindo por domínio na escuridão. Eventualmente, o caminho se abriu para uma pequena clareira iluminada apenas pelo brilho difuso de uma lua relutante. Ali, o ar estava pesado, saturado com o aroma de terra úmida e folhas em decomposição. No centro daquela clareira, um movimento começou a se revelar sob um pinhal antigo. No início, era sutil, a ligeira inclinação de um galho, a ponta de uma figura escorregando por trás de um tronco, mas logo se tornou inegável. Levantei meu rifle quase que instintivamente, a mão firme mesmo com o terror corroendo meu interior. Então, a imitação irrompeu novamente. Uma sequência de notas agudas e staccato que cortou o silêncio como um tiro de advertência. Por um breve instante, pareceu que a figura hesitou, reconhecendo minha presença, antes de avançar com uma determinação que desafiava qualquer explicação racional. Disparei um tiro de advertência na fria noite, o estrondo reverberando pela clareira, e por um momento, abafando os chamados sobrenaturais. A forma parou como se tivesse se perdido em devaneios, para então começar a se mover lentamente, deslizando e se adaptando com uma graça fluida que contrastava com seu tamanho desajeitado. Naquela pausa de tirar o fôlego, senti o tempo em si desacelerar, cada segundo estendendo-se numa eternidade de pavor e incerteza. Os sons ambientes da floresta transformaram-se num murmúrio abafado. A única melodia discernível era a da minha respiração ofegante e o eco distante daquele refrão de imitação, agora tão zombeteiro quanto lamentoso. O encontro não ofereceu respostas claras, apenas aprofundou o mistério. Seria aquela entidade um espectro de um mito primordial, um guardião de segredos mais antigos que a civilização, ou simplesmente uma criatura que aprendeu a se adaptar e a manipular a ordem natural a seu favor? A questão pairava no ar, como a névoa gelada que rodopiava aos meus pés, sem resposta e insistente. Não pude abafar a sensação de que a imitação era sua linguagem, um dialeto aperfeiçoado ao longo das eras, para atrair e desorientar aqueles que ousassem invadir seu território. Naquele instante, compreendi que não estava testemunhando uma aberração aleatória na natureza, mas sim imerso num ritual mais antigo que qualquer história registrada, uma performance silenciosa e perpétua, encenada por forças que habitavam os confins da compreensão humana. Conforme a figura deslizou para mais fundo na escuridão, retirando-se silenciosamente para as profundezas da floresta, abaixei meu rifle, a urgência do confronto dando lugar a uma resignação sombria. Aos poucos, a clareira voltou à sua cadência natural, o silêncio das árvores, o suave murmúrio da vida selvagem distante.
mas os ecos daquela imitação perturbadora permaneceram, gravados na trama da noite e em minha memória. Permaneci ali, muito depois dos sons se dissiparem, tomado pela sensação de estar conectado a algo vasto e insondável, e o peso da realização de que a linha entre realidade e mito era bem mais tênue do que eu jamais imaginara. Nos dias que se seguiram, fui assombrado pelo ritmo daquela noite, os chamados sobrepostos e a figura fantasmal que se movia com uma determinação enigmática. Sempre que fechava os olhos, ainda ouvia a floresta falando em aquela linguagem bizarra e desafiadora, a linguagem que questionava todas as concepções prévias sobre o que era natural e o que era real. Era uma linguagem sem tradução, que falava diretamente à alma, evocando um medo profundo do desconhecido e despertando uma curiosidade insaciável de compreender. Mesmo agora, quando capto uma nota dispersa no fundo de um momento tranquilo, ou o farfalhar das folhas em uma noite silenciosa, não posso deixar de me perguntar se a floresta ensaia sua sinfonia arrepiante só para mim, a lembrança eterna de que, nestas matas ancestrais, a natureza e o pesadelo coexistem num equilíbrio delicado e inquietante. Ao retornar aos passos finais rumo à minha cabana, minha mente seguia a relembrar aquela performance sobrenatural que testemunhei. Uma performance que me mudou irrevogavelmente e que questionou os próprios limites do mundo conhecido. Os dias que se seguiram àquela noite fatídica se confundiram em um longo e implacável inverno, no qual cada incursão na floresta parecia menos um retorno à natureza e mais um confronto inevitável com uma verdade vasta demais para ser totalmente compreendida. Quando a geada revestia os galhos dos antigos pinheiros e a luz tênue do crepúsculo de inverno transformava as sombras em formas monstruosas, me vi caminhando novamente por aqueles caminhos familiares. O chão firmava-se sob meus pés, e cada passo ressoava com o eco de um passado que se recusava a ser silenciado. Lembrei-me dos antigos avisos sussurrados por aqueles que viveram toda a vida nestas paragens, contos de vozes nem inteiramente suas que surgiam com o vento, e de uma presença que transformava os sons da natureza em algo sinistro e deliberado. Numa dessas noites, enquanto o céu se tingia de tons de azul profundo e carvão, parei numa clareira cercada por árvores retorcidas que pareciam guardar os segredos da noite. Lá, na quietude, uma série peculiar de chamados flutuava no ar, a princípio quase indistinguíveis do murmúrio habitual dos animais noturnos, mas que, gradualmente, se transformavam em uma cadência que imitava o ritmo suave e cauteloso do meu próprio coração. O desconforto, que se tornara um companheiro constante, corroía as bordas da razão. Seria apenas um truque do vento, ou será que esta floresta, com suas camadas de memória e mito, estava me enviando mensagens codificadas na linguagem dos ecos? Sentei-me num tronco caído, tremendo de frio, e refleti sobre os inúmeros relatos que havia colecionado ao longo dos anos. Veteranos, moradores das montanhas e até locais relutantes falavam de noites como aquelas, em que o som do chamado de um Bob White ou um rosnado baixo e gutural se transformava de repente em algo sobrenatural. Suas vozes, carregadas de experiência e dor, pintavam um quadro da floresta como uma arena para uma força ancestral, uma presença que conhecia nossos medos muito bem e que os utilizava para tecer uma tapeçaria de som e silêncio. Naqueles momentos, a floresta se transformava de um refúgio em um testemunho vivo e pulsante do desconhecido, um teatro onde a natureza e o pesadelo se apresentavam em uma sincronia cruel. Minha mente fervilhava com uma mistura de apreensão e fascinação, enquanto eu começava a documentar cada som, cada nuance daquela sinfonia enigmática. Gravei os intervalos inquietantes entre os chamados naturais e as interrupções medidas, quase poéticas, que se seguiam. Era como se o próprio tecido da natureza se curvasse à vontade de algo mais antigo que o tempo.
algo que já percorrera essas terras muito antes que nossas lendas modernas tomassem forma. Cada sussurro do vento, cada farfalhar das folhas, parecia carregar uma mensagem secreta, instando-me a olhar mais a fundo e a ouvir com mais atenção a linguagem da terra. À medida que a noite avançava, senti novamente aquele velho e familiar puxão, a atração magnética dos mistérios que pairam na fronteira da compreensão humana. O terror inicial que havia tomado conta do meu coração durante encontros anteriores evoluiu com o tempo para uma necessidade silenciosa e obsessiva de descobrir a verdade. Não conseguia afastar o pensamento de que aquelas vozes, aquela imitação deliberada da vida, faziam parte de um desígnio maior, talvez cósmico. Talvez a floresta não fosse meramente o cenário passivo de nossa existência, mas uma narradora ativa na antiga história do homem versus o selvagem, de uma realidade conhecida entrelaçada com o inexplicável. De pé sob o vasto céu estrelado, com meu hálito visível como uma tênue fumaça contra o frio, resolvi que continuaria a buscar esses fenômenos. Eu voltaria, vez após vez, ao coração deste labirinto vivo, mesmo que cada passo me mergulhasse ainda mais na incerteza. A cada incursão na escuridão, fortalecia-se um vínculo inegável entre mim e o antigo coro da floresta, um vínculo que falava tanto de perigo quanto de profunda revelação. Naquela interação incessante entre sombra e som, encontrei uma verdade tão humilde quanto aterradora. A floresta dominava mais do que o mundo físico. Ela abrigava os resquícios de uma tradição esquecida, um eco espectral que desafiava os limites do que é natural, instando todos aqueles que a escutavam a venerar o poder de sua voz oculta. Foi numa noite embaçada pelo peso de memórias persistentes e perguntas não ditas que me vi, mais uma vez, atraído para o coração da floresta. Um lugar onde cada farfalhar, cada chamada distante, parecia carregado de um significado muito além do acaso ou da coincidência. Eu havia passado incontáveis horas assombrado pelo eco daquele confronto final, e agora uma necessidade inabalável de encerramento impulsionava meus passos de volta para aquele antigo e vivo labirinto. Na profunda quietude que antecede o crepúsculo, parti por uma trilha estreita que serpenteava entre imponentes pinheiros e carvalhos retorcidos, cujos galhos formavam um dossel espectral acima de mim. Cada passo despertava um subcorrente de antecipação, um som suave e rítmico que se fundia com a orquestra natural dos insetos e do vento. Mesmo antes do céu escurecer completamente, eu o senti, uma tensão no ar que indicava a presença de algo diferente, algo que já se manifestara através da imitação em noites anteriores. À medida que os últimos vestígios da luz do entardecer se dissipavam, a floresta exalava um coro de sons, cada nota impregnada de uma familiaridade assombrosa e de uma distorção deliberada. Nessa atmosfera carregada, alcancei uma clareira onde as sombras brincavam pelo chão da floresta como memórias em movimento. Lá, na delicada interação entre o luar e a neblina, a imitação recomeçou. A princípio, era sutil, uma chamada distante de codorna subindo e descendo, como se testasse as águas do silêncio. Em seguida, evoluiu para algo completamente diferente, um som que imitava não apenas um animal, mas a cadência de uma voz, um reflexo do pulsar do meu próprio coração, um sussurro do passado. Parei, segurando com firmeza o cabo desgastado do meu gravador, determinado a capturar essa sinfonia do inexplicável. O som era multifacetado. Sob a chamada óbvia, residiam traços de risos, de tristeza, até mesmo de uma ou duas palavras que roçavam as fronteiras da linguagem humana. Era como se a floresta estivesse compondo sua própria elegia, um lamento por segredos ancestrais e almas feridas. De pé no centro daquela clareira, senti-me tanto um intruso quanto um confidente, imerso num diálogo com forças que desafiavam as limitações do tempo e da razão. Lembrei de cada relato sussurrado,
Veteranos que haviam descrito uma criatura mais alta do que as árvores, os avisos sombrios de uma velha em uma varanda rangente, as lembranças frenéticas de companheiros que se viram perseguidos por algo que imitava a própria voz da natureza. Nesse silêncio reflexivo, a fronteira entre mito e memória parecia se dissolver. Eu quase conseguia ouvir a floresta narrando seus contos guardados há tanto tempo, falando em tons que eram ao mesmo tempo melancólicos e brincalhões de forma travessa, instando-me a compreender que essas chamadas inusitadas não eram aleatórias. Eram sinais deliberados de um reino além do nosso mundo mundano. Por um longo e angustiante momento, o tempo se alongou em um único suspiro trêmulo, cada segundo carregado com o peso espectral de experiências que há muito tentava esquecer. Então, como se satisfeito com sua comunhão privada, o som começou a desaparecer. A imitação recuou para as profundezas da floresta, deixando para trás um silêncio tão profundo que cada batida do coração retumbia em seu rastro. Recolhi minhas coisas lentamente e retornei à trilha desgastada, com a mente fervilhando com a percepção de ter testemunhado algo que não estava destinado a ser explicado de forma simples. Não foi um confronto com uma mera fera ou fantasma. Foi um encontro com a própria linguagem do selvagem. Uma linguagem que fala em ecos, em chamadas que refletiam nossos próprios tremores interiores. Enquanto refazia meus passos sob o céu silencioso, não pude evitar a sensação de que a floresta me chamaria novamente, convidando-me a escutar mais profundamente o mistério de sua conversa eterna e inexplorada. O encontro havia transformado minha compreensão da natureza, de um mero pano de fundo para a vida, a uma narrativa viva, onde cada som e cada sombra carregavam o peso de um saber ancestral e de um encanto não resolvido. Mais tarde, na solidão do meu lar tranquilo, muito depois de a floresta ter retomado seus ritmos naturais, aquele coro de imitação ressurgiria em meus sonhos, um lembrete de que o selvagem é tanto um guardião de segredos quanto um santuário. No fim, aprendi a aceitar que a linguagem da floresta não é feita para ser domada pela lógica ou pela razão. Ela é uma tapeçaria em constante transformação de som e silêncio, de uma vida entrelaçada com o sopro espectral de algo intemporal. E assim, a cada passo que dou na escuridão, permaneço tanto cauteloso quanto curioso, sempre atento àquela chamada ilusória que desafia os limites do conhecido, nos convidando a nos maravilhar com a verdade oculta no âmago do mundo selvagem. A floresta me chamou uma última vez, sob um crepúsculo carregado de promessas não ditas. Descobri que estava sendo atraído por um caminho sinuoso, cada passo medido contra um pano de fundo de sussurros, vozes que eram ao mesmo tempo naturais e perturbadoramente claras. O ar noturno era cortante, como se incitasse a cautela, mas carregava um impulso inexplicável, uma força magnética do invisível que havia assombrado cada um dos meus retornos. Eu conhecia as histórias muito bem, contos de criaturas que transitavam entre o reino do mito e da memória, seres cuja imitação do coro natural transformava o familiar em um presságio. Nesta noite, a própria noite voltaria a falar. Eu me aventurei mais fundo, meus sentidos esforçando-se para captar cada nuance de som. O ritmo constante dos cantos de pássaros distantes fundia-se com o pulso profundo e ressonante do vento farfalhando pelas antigas pinheiras. Em meio a esse tapeçário sonoro, detectei algo mais. Um eco deliberado que afinava os contornos do conhecido, um chamado que parecia refletir meu próprio coração acelerado. Meu treinamento e encontros passados sussurravam que eu não estava apenas ouvindo a floresta, mas conversando com ela, decifrando uma linguagem mais antiga que qualquer língua falada. A cada passo medido, a fronteira entre o homem e a lenda esbatia-se cada vez mais. Então, em uma clareira banhada pela suave luminescência de uma lua relutante, a presença se revelou. Uma figura emergiu das sombras, lenta e deliberadamente,
com um contorno que oscilava com uma graça desprezada pela desajeitada pesadez que se esperaria de uma criatura tão vasta. Ergui o olhar, e nas profundezas daqueles olhos refletidos, tão dolorosamente antigos e tristes, vi o peso de incontáveis histórias não contadas. A criatura não se moveu para atacar. Em vez disso, hesitou, como se ponderasse o mérito de minha intrusão, silenciosamente questionando se eu pertencia aos mistérios daquela natureza implacável. Naquele instante suspenso, a floresta pareceu prender a respiração. A imitação, que outrora fora uma arma de terror, transformou-se em um delicado hino, um equilíbrio sutil entre alerta e convite. Acabei por disparar um tiro solitário no ar frio, não por agressão, mas como uma oferenda à força inescrutável que governava aquelas matas. O som rompeu o silêncio, mas logo foi absorvido pelo interminável coro da vida selvagem. A figura hesitou, e então se esgueirou para dentro da densa folhagem, deixando para trás nenhum vestígio, além de uma ressonância persistente de sua presença. O amanhecer adentrou o horizonte como uma promessa gradual de renovação, pintando o céu com tons suaves que desmentiam a intensidade bruta da noite. Permaneci naquela clareira muito depois que a criatura desaparecera, permitindo que a luz suave guiasse meus pensamentos rumo a uma compreensão mais profunda. O encontro não foi uma batalha a ser vencida, nem um mistério a ser desvendado, mas uma silenciosa confirmação de que o diálogo da natureza é muito mais intrincado do que qualquer narrativa singular. A floresta, em todas as suas vastas e entrelaçadas vozes, havia revelado uma verdade que transcende o medo, um lembrete de que nosso mundo é apenas uma camada em uma tapeçaria eterna e entrelaçada de lenda, memória e do incognoscível. Enquanto me preparava para partir, recolhi meus pensamentos dispersos, como as agulhas caídas sob meus pés, e levei comigo uma reverência recém-descoberta por aquela evasiva linguagem da imitação. Não mais enxergava os bosques unicamente como um reino de perigo, mas como uma crônica viva e pulsante, onde cada farfalhar e cada eco compunham um verso de uma antiga balada. Percebi que, embora a compreensão humana possa sempre ficar aquém de captar o significado total por trás desses chamados espectrais, há consolo em saber que algumas verdades resistem à explicação, verdades que para sempre ligam o passado, o presente e o mundo selvagem em um abraço atemporal e inquietante. As memórias tinham o hábito de persistir muito tempo depois que a floresta havia engolido os últimos vestígios da noite. Nas semanas que se seguiram, comecei a notar uma mudança sutil, mas persistente, no ar, um zumbido baixo sob o farfalhar usual das folhas e os chamados distantes dos pássaros noturnos. Era como se a floresta tivesse alterado sua linguagem, acrescentando novos versos não ditos à história daquela noite. Eu me via retornando às próprias bordas daquela clareira, impulsionado não apenas pelo medo, mas por um desejo insaciável de compreender a natureza desses chamados inquietantes. Numa noite, sob um céu tingido de roxos profundos e índigos desbotados, sentei-me sozinho na orla de um bosquinho de antigos pinheiros. Lá, sobre um tronco caído amaciado pelos anos de decomposição das agulhas, refleti sobre tudo o que havia acontecido. Cada sombra, cada eco sussurrado, parecia reverberar com o peso de um saber não dito, contos de criaturas que se depararam com nossas caçadas, e então, com uma imitação deliberada, voltaram nossos próprios instintos contra nós. Comecei a desconfiar de que a floresta era mais do que uma mera testemunha silenciosa de nossos encontros, era um arquivo vivo, preservando as histórias daqueles que ousaram atravessar seus corredores ocultos por gerações. Nesses momentos de solitude, um vento suave se agitou, trazendo consigo uma série de chamados delicados e medidos. Eles não eram como qualquer canto natural de pássaros ou o grito de um animal que eu já tivesse ouvido. Havia uma cadência, um ritmo deliberado, que sugeria inteligência.
Cada nota caía como uma gota de chuva sobre uma paisagem ressequida, fundindo-se lentamente num refrão assombroso. Eu quase podia imaginar os sons se sobrepondo, um em cima do outro, formando um diálogo entre o vivo e o invisível. Eles falavam de alerta, de memória e talvez até de luto. Incapaz de resistir ao encanto daquela estranha conversa, decidi documentar cada som, cada suspiro da natureza naquela noite. Com meu gravador firmemente agarrado na mão, aventurei-me por uma trilha estreita que, outrora, me conduziu ao cerne do encontro. A floresta, em seu silêncio onipresente, parecia se inclinar mais perto a cada passo que eu dava. Lembrei-me do pulsar constante das árvores nas noites anteriores, de como a imitação havia se transformado em confronto, e agora, nessa reflexão crepuscular, parecia quase que os chamados estivessem lançando uma pergunta. Sua cadência medida e respeitosa me recordava os rituais ancestrais, cerimônias em que o silêncio e o som se fundiam para invocar bênçãos ou maldições. Enquanto caminhava, as memórias me invadiam, o olhar inconfundível e penetrante daqueles olhos vermelhos, o momento surreal em que um único disparo ecoou, não como um ato de agressão, mas como um hesitante apelo por compreensão. Lembrei-me de como a criatura hesitou, com sua forma envolta em sombras, e de como a floresta mergulhou em um silêncio expectante em seguida. Foi nesse silêncio prolongado que imaginei pela primeira vez que o bosque poderia estar tentando me dizer algo, uma verdade demasiado vasta para ser expressa em palavras, mas intimamente conhecida através de cada farfalhar. Cada trilha, cada recanto escondido na vegetação rasteira, parecia guardar fragmentos de um conto que transcende o tempo. Minhas excursões noturnas haviam se transformado lentamente em um estudo não apenas da criatura que assombrava essas matas, mas da própria vida, um mosaico de lendas entrelaçadas no tecido da natureza. Reuni relatos de anciãos das cidades vizinhas, de veteranos que, como eu, já haviam vislumbrado horrores que desafiavam a lógica, e até de solitários andarilhos que afirmavam que a mata era seu único confidente. Suas histórias se entrelaçavam como galhos sobre nossas cabeças, cada narrativa uma linha distinta, todas convergindo para formar uma tapeçaria de medo, humildade e profundo deslumbramento. Comecei a ver que a imitação, essa replicação inquietante de chamados animais, não era meramente uma tática empregada por uma força predatória, mas talvez uma linguagem, um meio de comunicação que unia o visível e o invisível. Essa ideia me assombrava. Tarde da noite, enquanto me sentava ao lado de uma pequena fogueira fora de minha modesta morada, ouvia a sinfonia multifacetada da natureza e me perguntava: seriam esses chamados simplesmente um eco fantasmagórico da natureza ou resquícios de algo mais deliberado, um legado de um antigo pacto entre o homem e o selvagem? Lembrei-me das histórias antigas, aquelas sussurradas nos alpendres por vozes marcadas pelo tempo, de famílias que outrora desprezavam a simples ideia de se aventurar profundamente nos vales. Quanto mais eu ouvia, mais me via irresistivelmente atraído por uma clareira misteriosa no extremo distante do vale. Lá, as árvores arqueavam-se sobre a minha cabeça, formando uma abóbada quase catedralícia, pela qual a luz da lua se filtrava em feixes prateados. Eu a havia visitado uma vez em um momento de temor, mas agora retornava com uma curiosa tremulação que beirava a reverência. A clareira exalava uma calma de outro mundo, uma pausa deliberada no murmúrio incessante da vida. Ao adentrar aquele espaço aberto, a floresta parecia se fechar atrás de mim, envolvendo-me num íntimo abraço de sombra e luz. Sentei-me no centro, permitindo que as nuances mais sutis da natureza se revelassem. À distância, os chamados imitados recomeçavam, seus tons enriquecidos por uma melodia melancólica. Havia uma familiaridade inegável nesses sons, como se fossem os suspiros acumulados de inúmeras almas que já haviam vagado por essas terras antes de mim.
A cada instante, senti as fronteiras entre meus pensamentos e o pulsar vivo da mata se tornarem mais tênues. Uma sensação de leveza flutuante tomou conta de mim, não de medo, mas de uma conexão profunda e de aceitação. Naquele silêncio suspenso, reconheci que a floresta não era um vazio de ruídos aleatórios, mas uma contadora de histórias por si só, uma guardiã de memórias ancestrais, uma navegadora de verdades ocultas. Ela me atraiu até ali por meio do medo e da fascinação, exigindo que eu ouvisse atentamente a linguagem do invisível. E agora, à medida que a noite se aprofundava ao meu redor, pude sentir que ela oferecia mais do que meras imitações inquietantes. Havia em sua cadência um convite, uma promessa de que, se eu me entregasse ao ritmo da natureza selvagem, poderia desvendar segredos há muito relegados ao mito e à memória. À medida que as horas se estendiam naquela longa vigília contemplativa sob as estrelas, as vozes assombradas deram lugar a um murmúrio suave, quase terno. Elas deixaram de ser adversárias e passaram a ser conciliatórias, como se a própria floresta estivesse se desculpando pelo terror que certa vez desencadeou. Nessa reconciliação silenciosa, senti um alívio, um desabafar da alma que carregara o peso de perguntas sem resposta e encontros indescritíveis. Incerto se era minha própria esperança ou se a voz ancestral da floresta me infundia uma suave determinação. Abracei o momento com o coração aberto e a mente preparada para qualquer verdade que estivesse além da superfície da compreensão cotidiana. Quando a primeira luz da aurora se insinuou no horizonte, levantei-me da clareira com um renovado senso de propósito. Os horrores das noites passadas ainda estavam gravados em minha memória, mas agora eram acompanhados por uma clareza emergente, uma percepção de que certos mistérios devem permanecer como ecos eternos, dançando para sempre no espaço liminar entre a realidade e a lenda. Já não era apenas um errante assombrado, mas um relutante guardião dessas histórias sagradas, incumbido de preservar o legado das vozes que um dia imitaram o selvagem e agora contavam a vida em sua forma mais crua. A floresta, em seu silêncio duradouro e sinfonia ressonante, tinha me ensinado que os chamados não eram apenas instrumentos de medo, mas chaves para desvendar a linguagem mais profunda da natureza. Quer aqueles sons fossem deixados por um transformista, um espírito inquieto, ou pelo próprio pulsar da natureza selvagem, eu não poderia afirmar com certeza. Tudo o que sabia era que, sob o dossel de um céu atemporal, cada sussurro do vento e cada nota medida de imitação era um verso em uma epopeia que transcende a compreensão mortal, uma história não destinada a ser solucionada, mas a ser sentida. Assim, deixei aquela clareira com uma determinação silenciosa, carregando o peso dos segredos da floresta em minha alma. Percebi que alguns encontros nos alteram de forma tão profunda que ficamos para sempre transformados. Um pacto silencioso entre nós e o selvagem, onde cada nota de imitação, cada eco noturno, se torna um lembrete da natureza efêmera da verdade. E enquanto voltava pelos caminhos cobertos de musgo, sabia que a floresta sempre me chamaria de volta, convidando-me a ouvir mais uma vez o diálogo eterno entre a sombra e a luz. Os dias após aquele confronto final não trouxeram nem a paz que eu esperava, nem a clareza resolutiva tão aguardada. Em vez disso, encontrei-me imerso em um diálogo silencioso com as memórias daquela noite. Mesmo à luz do dia, a floresta parecia sussurrar segredos que somente a escuridão conhecera. Passei longas horas olhando pela janela para o dossel ininterrupto, tentando decifrar a cadência sutil da vida ali, questionando se cada farfalhar não passava de uma rotina natural ou o eco de algo deliberado, um sussurro destinado apenas àqueles dispostos a ouvir. Comecei a registrar as canções de ninar desconexas dos bosques, comparando o pulsar dos insetos e a suave exalação do vento
com a mimetização inquietante que, certa vez, interrompeu violentamente os sons familiares da natureza selvagem. Meus cadernos se encheram de esboços e transcrições, um mapa desordenado de pistas que me fazia questionar se aqueles chamados paranormais faziam parte de uma linguagem anterior ao tempo. Em momentos de solidão, minha mente se voltava àquela clareira, sob a relutante lua, onde os olhos da criatura me fitavam com uma tristeza ancestral que escapava a explicações. Ali, senti tanto o peso esmagador do desconhecido, quanto uma afinidade inesperada, como se a escuridão abrigasse segredos demais para permanecer isolada das nossas vidas. À medida que me aprofundava nesse mistério, encontrava-me vasculhando relatos antigos e memórias fragmentadas, recolhidas tanto do folclore local quanto das vozes marcadas dos veteranos. Suas histórias, notavelmente semelhantes e, ao mesmo tempo, convincentemente díspares, falavam de encontros nos quais a própria natureza se voltava contra aqueles que ousavam trilhar seus corredores ocultos. A sobreposição entre minha experiência e os contos carregados de mimetismo assombrado era demasiadamente marcante para ser atribuída à mera coincidência. Comecei a suspeitar que a floresta não era simplesmente um pano de fundo passivo para nossas vidas, mas uma participante ativa de um drama secular que se desenrolava muito antes de eu pisar sob seus ramos. Cada recanto da memória parecia guardar o potencial para uma descoberta. Lembro-me de noites em que o suave coro dos bosques se esgueirava para dentro de casa, uma frágil reminiscência de uma linguagem que existia entre o visível e o invisível. Naquelas horas noturnas, sentava-me à minha escrivaninha com uma cautela reverente, reproduzindo as gravações daquela noite fatídica. Os sons emergiam, camada sobre camada. O chamado de uma codorna se moldava em um sussurro com traços humanos. Um farfalhar se fazia eco cuidadoso de uma voz tão próxima quanto a minha. Com o tempo, esses fragmentos espectrais entreteceram-se ao tecido dos meus pensamentos diários. Um lembrete constante de que alguns encontros foram feitos para ecoar muito além do instante em que ocorreram. Na ordem estruturada dos meus dias, notei como o mundo cotidiano era sutilmente impregnado por nuances do inexplicável, como o canto ordinário de um pássaro que, por vezes, carregava uma corrente subjacente de algo quase penitente, ou como uma brisa podia agitar as folhas em padrões que lembravam gestos de boas-vindas ou despedidas. Comecei a percorrer os caminhos que um dia me aterrorizaram, numa espécie de peregrinação para resgatar as partes da minha vida perdidas para o fascínio sombrio do desconhecido. Cada passo era hesitante, porém determinado, enquanto eu buscava conciliar a imagem de um ser monstruoso e enigmático com a inegável beleza de uma floresta que existia muito antes da memória humana. Porém, não importava quantas medições eu fizesse ou quantas anotações eu registrasse, permanecia uma qualidade indizível na experiência. Ela desafiava as colunas meticulosamente ordenadas de fato e ficção que eu construí tão diligentemente em minha pesquisa. Ao contrário, a verdade se revelava apenas em momentos de vulnerabilidade extrema, quando a melodia do vento mudava inesperadamente, quando meu próprio batimento cardíaco se alinhava com um chamado distante e inconvocado, ou quando a escuridão lá fora parecia se inclinar, como se escutasse com intenção. Passei a compreender que, talvez, a floresta não tivesse a intenção de enganar ou aterrorizar, mas sim de nos lembrar de que as fronteiras entre o que é conhecido e o que deve permanecer um mistério não são fixas, mas fluidas e em constante transformação. Sempre acreditei que algumas verdades não são feitas para serem capturadas por completo em palavras ou confinadas às páginas de anotações. Elas habitam nossos sentimentos instintivos, nossos momentos crus e desprotegidos. A floresta, com suas vozes encamadas e presença evasiva, ensinou-me que cada eco é uma história, cada silêncio um segredo, embora a criatura, o imitador,
Havia se retraído para a escuridão de onde surgiu. Suas lições permaneciam, ressoando a cada passo que eu dava pelo mundo além da linha das árvores. Ao continuar minha jornada solitária, trilhando caminhos tanto literais quanto metafóricos, levo essas lições comigo. A experiência alterou irrevogavelmente a maneira como escuto a própria vida. Não mais desprezo o inexplicável, nem fujo do inexplicado. Em vez disso, abraço-o como parte integrante da narrativa que se entrelaça em nosso passado coletivo. Cada chamado e cada pausa na floresta é um verso de uma canção vastíssima para a compreensão humana. Um lembrete de que, às vezes, as verdades mais profundas são aquelas que permanecem para sempre além do nosso alcance. A floresta agora repousa em um pesado silêncio contemplativo. Um silêncio que fala mais alto do que quaisquer palavras jamais poderiam. Ao me posicionar na margem onde o selvagem encontra o familiar, percebo que cada passo rumo àquela vastidão escura e misteriosa não foi apenas uma jornada pelo medo, mas sim um convite para olhar mais profundamente a voz compartilhada da natureza e da memória. A imitação de outros chamados, os ecos assombrosos e deliberados que outrora despertaram uma tempestade em mim, recuou para as sombras, deixando para trás apenas as reverberações de uma verdade complexa demais para uma explicação direta. Nas semanas e meses que se seguiram aos meus encontros, as histórias daquele eco implacável e enigmático se entrelaçaram na tapeçaria do meu ser. As vozes de veteranos experientes, o folclore sussurrado pelos contadores de histórias locais e minhas próprias recordações solitárias se elevam juntas em um coro ancestral, cada nota um testemunho da profunda capacidade do selvagem para inspirar maravilha e temor. Cheguei a entender que a floresta não existe apenas como cenário para nossas vidas efêmeras. Ela é um arquivo vivo de mistérios, de vidas vividas em sua sombra e de segredos que devem ser sentidos, não solucionados. A jornada por esses bosques sombrios me humildou, revelou que a fronteira entre mito e realidade é muito mais porosa do que ousamos admitir. Em cada folha que se agita, em cada chamado cuidadosamente imitado, há um convite para suspender a certeza e aceitar que alguns enigmas estão destinados a permanecer para sempre fora de nosso alcance. A inexplicável interação entre a beleza da natureza e sua ocasional brutalidade serve como uma reprimenda silenciosa à rigidez da lógica moderna. Um lembrete de que as verdades mais cativantes são frequentemente sussurradas, em vez de gritadas. Agora, enquanto o último brilho do crepúsculo se rende ao abraço da noite, encontro consolo no que permanece sem resolução. A linguagem enigmática da mata, sua sinfonia de roncos graves e silêncios delicados e misteriosos, ressoa com tudo o que já conheci sobre anseio e perda, medo e assombro. Em seu chamado persistente e evasivo, a floresta insiste que jamais será totalmente domada pelo entendimento humano. Pelo contrário, ela permanece um eco eterno do selvagem, um convite para sermos ao mesmo tempo cautelosos e curiosos, para vivermos com a incerteza enquanto valorizamos a beleza que ela revela. No final, este relato não é de respostas conclusivas ou de resoluções cuidadosamente encerradas. É um mosaico de encontros e emoções, vivo com a presença persistente de lendas e o pulso cru do coração da natureza. A voz evasiva do imitador, o folclore espectral da mata e as memórias duradouras daquelas almas intrépidas que ousaram escutar tudo, nos lembram que nosso mundo está repleto de espaços onde o mistério reina supremo. Assim, encerro este capítulo não com certeza, mas com um convite aberto, que nunca deixemos de ouvir o antigo chamado do selvagem, que sempre honremos a nebulosa interação entre fato e fábula, e que guardemos em nossos corações o silencioso maravilhamento de uma verdade que nos desafia a sonhar, mesmo enquanto escapa à explicação.